continuando. Então, aqui no 46, ele falou assim: mas não é primeiro o espírito, sim o natural, depois o espírito. Aí você vê que primeiro tem que formar o corpo natural, que é o terrestre, né? Para depois o espírito tomar posse do corpo, reencarnar no corpo, dar vida ao corpo. Porque senão nós não tem vida, porque quem dá vida é o espírito. Porque o espírito vive, o corpo terrestre não tem vida. Aí você vê um morto como é que é. Saiu o espírito deles, ele não tem mais vida, porque o espírito saiu dele. Aí você vê como que é a alma, corpo e espírito. Porque se você não entender essa parte, você não vai entender nunca sobre a reencarnação. Nunca você vai entender, vai morrer de velho e não vai entender essa parte aqui que Paulo escreveu aqui, deixou escrito para nós no livro 1 Coríntios. Por quê? No 3,16, quem é inteligente, quem tem inteligência, já capta já imediatamente a história, como é que é o reencarnamento, a reencarnação do Espírito de Deus. Porque 3,16 fala assim: vós sois o templo do Espírito de Deus. Então, quer dizer, quem dá vida a nós? Não é Deus? Então, por isso que Paulo falou que primeiro não é o Espírito. Primeiro forma-se o corpo e o Espírito vem depois e toma posse. Por isso que nós temos que entender sobre a reencarnação do Espírito. Por quê? Quando o corpo morre, o Espírito saiu. Aí ele é a vida. Ele reencarna quantas vezes quiser. Por isso que tem muita gente que fala assim: não, eu vou matar fulano. Matar para quê? Se o espírito dele vai voltar. E volta ainda para perturbar ele, a pessoa que matou ele, que destruiu. É como o aborto. O aborto, as mulheres matam a criança no ventre, mas não sabe que ali tem um espírito. E o espírito não vai morrer. Aí, nota gestação dela, ela vem como vem filha de novo. Ou senão, não é filha dela. Aí, o que acontece? Aí, aquela neta começa raiva da mãe, da avó, né? Aí você vê nas famílias como é que é, né? Os filhos têm raiva da mãe, têm raiva do pai, porque matou a criança no ventre. Porque o espírito vem revoltado, porque, quando eu vi a mulher falar, existe uma fila de gente de espírito para vir reencarnar no ser humano, para restaurar e outra coisa, para evoluir cada vez mais. Aí eu falo para você, se você não entender essas explicação aqui, jamais você vai entender a reencarnação, porque a reencarnação é real. Todos nós aqui somos espírito reencarnado. Queira, não queira, somos espírito reencarnado. E quando a pessoa é ruim, aí você vê um espírito das trevas reencarnado na pessoa. Por isso que eu falo, gente, vamos acompanhar como discípulo de Jesus os ensinamentos para que os espíritos das trevas não tomem posse nosso, porque, que nem eu falei no vídeo ontem, que Jesus falou: quando a casa está vazia, vem mais 7, e é verdade e verdadeiro. Vocês têm que se cuidar, se preparar para não deixar o espírito das trevas entrar em nós, porque nós temos o espírito da luz, o Espírito Santo, mas nós Deus deixa, eles entram. Então, por isso nós temos que se cuidar.
Porque se nós não entrar como discípulo de Jesus, entendendo essas palavras, você não vai conhecer a verdade.